Você já sentiu medo de levantar a mão na sala de aula e discordar do seu professor, achando que isso poderia baixar sua nota? Você já teve que escrever uma redação defendendo uma ideia que você não acredita nela, só para agradar a banca, a corretora e passar no vestibular? Se a sua resposta for sim, nós temos um problema grave aqui. A escola deveria ser o templo do debate livre, mas para muitos virou um comício de mão única. Hoje nós vamos falar aqui sobre a linha tênue que separa o professor mestre, aquele que expande sua mente, do professor militante, que quer formatar a sua mente. A sala de aula virou palanque? E quem paga o pato por isso? Vamos descobrir? Mas antes, me ajude a produzir cada vez mais conteúdos polêmicos e relevantes como esse, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo com quem você acha que se interessa por esses temas. Vamos começar aqui desmoronando uma ilusão. Não existe professor 100% neutro. Ninguém é um robô. Todos nós temos valores, crenças, visões políticas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. O professor também tem as dele. O problema não é o professor ter uma posição. O problema é ele esconder que existem outras. Quando um professor de história conta apenas a versão dos vencedores ou apenas a versão dos oprimidos, ele apresenta isso como uma verdade absoluta. Ele não está dando aula, ele está fazendo propaganda. A honestidade intelectual não é fingir que não tem um lado, é dizer, gente, a minha visão é esta, mas existem outras. Existem autores que pensam X, Y e Z. Leiam todos, tirem suas conclusões. Isso sim é educar. O resto é lavagem cerebral. O que me revolta como educador é a covardia da doutrinação. Por que covardia? Porque é uma relação de poder desigual. O professor tem autoridade, ele tem o microfone e, o mais importante, ele tem a caneta que dá a nota para você ser ou não ser aprovado. O aluno é uma audiência cativa. Ele não pode se levantar e ir embora quando quiser. Como você pode fazer nesse vídeo, se você não gostar do que eu estou falando. Ele é obrigado a estar ali, usar essa posição de poder para empurrar a goela abaixo uma agenda política, por exemplo. Seja de esquerda, seja de direita, progressista ou conservadora. E isso é um absurdo essa autoridade. Isso é antiético. O aluno não está lá para ser convertido. Ele está lá para ser instrumentalizado com conhecimento. E enquanto gastamos horas preciosas de aula transformando a sala em diretório acadêmico, o Brasil sangra no básico. Nossos alunos saem do ensino médio sem saber interpretar um gráfico, sem saber a regra de 3, sem saber o básico de biologia, mas sabem repetir slogans políticos com perfeição. Existe um custo de oportunidade. Cada minuto gasto em proselitismo político é um minuto roubado do ensino e da técnica. E adivinhe quem sofre mais com isso? Claro, é o pobre. O filho do rico pode ouvir o discurso na escola que ele quiser, mas chega em casa e ele tem livros, ele tem internet, ele tem pais instruídos para dar o contraponto. Já o aluno pobre depende da escola para aprender a técnica que vai lhe dar o emprego. Se a escola falha na técnica para focar na ideologia, ela está condenando esse aluno ao subemprego. Mas e então, David? A solução é a censura? É colocar uma câmera na sala de aula? Claro que não. A solução para o mau discurso não é o silêncio, é mais discurso. A solução é o contraditório, é o contraponto. Nós precisamos de escolas que ensinam o aluno a pensar como um advogado. Ele precisa saber defender a tese A e a tese B com a mesma competência, para então escolher qual faz mais sentido. E se o professor apresentou Adam Smith, ele tem que apresentar Karl Marx. Se apresentou o criacionismo, ele tem que apresentar o darwinismo e vice-versa, dependendo do contexto da escola, claro. A pluralidade das ideias é a vacina contra a doutrinação. O aluno exposto a vários pontos de vista cria anticorpos intelectuais. Ele não é manipulado facilmente. O meu recado final para você, aluno, não seja um idiota útil de ninguém. Não seja massa de manobra. Se o professor diz só existe um caminho, desconfie. Se ele fica bravo quando você faz uma pergunta difícil, desconfie. A verdadeira educação liberta. Ela não te diz o que pensar.
Ela te dá ferramentas para você construir o seu próprio pensamento. Exija técnica, exija pluralidade, exija neutralidade e nunca jamais entregue a sua consciência na mão de outra pessoa, por mais carismática que ela seja. Comenta aqui, você já teve algum professor que tentou fazer a sua cabeça? Ou teve aquele mestre que te ensinou a pensar sozinho? Eu quero saber como está a temperatura na sua sala de aula. Eu sou David Stephen e acredito na educação plural, com debate e pensamento crítico. Pense por conta própria. Boa sorte e até o próximo vídeo.